Lei nº 5.105, de 03 de maio de 2013. Reestrutura a carreira Magistério Público do Distrito Federal e dá outras providências. Capítulo 1. Das disposições iniciais. Artigo 1º. A carreira Magistério Público fica reestruturada na forma desta lei. Parágrafo único. O quantitativo de cargos da carreira de que trata este artigo é distribuído na forma do anexo 1. Capítulo 2. Da organização. Seção 1. Dos conceitos básicos. Artigo 2º. Para efeitos desta lei, considera-se: Inciso 1. Cargo: o conjunto de atribuições e de responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas ao servidor. Inciso 2. Carreira: o conjunto de cargos de natureza semelhante, distribuídos de acordo com a sua responsabilidade e a sua complexidade. Inciso 3. Professor de educação básica: o titular de cargo da carreira Magistério Público com atribuições que abrangem as funções de magistério e as atividades pedagógicas. Inciso 4. Pedagogo orientador educacional: o titular de cargo da carreira Magistério Público com atribuições que abrangem as funções de orientação educacional. Inciso 5. Atividades pedagógicas: as atividades desenvolvidas por servidor da carreira Magistério Público em docência na educação básica ou na formação continuada na Secretaria de Estado de Educação, direção, vice-direção e supervisão nas unidades escolares, orientação educacional, coordenação de estágio, suporte técnico pedagógico, e atividades desenvolvidas em laboratórios e salas de leitura. Inciso 6. Área de atuação: a área da educação básica em que o servidor desenvolve suas atividades. Inciso 7. Qualificação profissional: o aprimoramento do servidor com vistas à formação continuada e ao desenvolvimento na carreira. Inciso 8. Progressão funcional: a progressão horizontal e vertical do servidor integrante da carreira Magistério Público. Inciso 9. Coordenação pedagógica: o conjunto de atividades destinadas à qualificação, formação continuada, planejamento pedagógico e orientação educacional que, desenvolvidas pelo servidor da carreira Magistério Público, dão suporte à atividade de regência de classe e ao processo de ensino e aprendizagem. Inciso 10. Habilitação: a qualificação em área de formação específica em graduação, especialização, mestrado e doutorado. Inciso 11. Padrão: a posição do servidor na escala de progressão vertical. Inciso 12. Etapa: a posição do servidor na escala de progressão horizontal. Inciso 13. Progressão vertical: a passagem do padrão em que se encontra o servidor para os padrões subsequentes, considerando-se o tempo de serviço na carreira Magistério Público ou a formação continuada. Inciso 14. Progressão horizontal: a passagem da etapa em que se encontra o servidor para as subsequentes, considerando-se as alterações na sua habilitação. Inciso 15. Carga horária especial: a ampliação da carga horária do servidor de 20 para 40 horas semanais. Inciso 16. Vencimento básico inicial: a percepção pecuniária equivalente ao primeiro padrão da carreira Magistério Público, conforme a carga horária e a habilitação do servidor. Inciso 17. Remuneração: o valor mensal recebido pelo servidor, na forma da Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011. Seção 2. Da estrutura. Artigo 3º. A carreira Magistério Público é composta pelos seguintes cargos. Inciso 1. Professor de Educação Básica. Inciso 2. Pedagogo orientador educacional. Parágrafo 1º. As atribuições dos cargos de que trata este artigo são definidas em ato conjunto da Secretaria de Estado de Administração Pública e da Secretaria de Estado de Educação. Parágrafo 2º. Os cargos de professor de educação básica e de pedagogo orientador educacional organizam-se em padrões, etapas e vencimentos, na forma da tabela definida nos anexos 2, 3, 4, 5, 6 e 7, observados os regimes de trabalho, a habilitação do servidor e as datas de vigência nelas especificadas. Seção 3. Do ingresso, da habilitação e da lotação. Artigo 4º.
O ingresso na carreira magistério público dá-se, exclusivamente, por concurso público de provas e títulos, no padrão inicial da etapa 3, atendidos os seguintes requisitos de escolaridade. Inciso 1. Professor de educação básica, habilitação específica, obtida em curso superior com licenciatura plena ou bacharelado com complementação pedagógica, nas seguintes áreas de atuação: anos iniciais e finais do ensino fundamental, ensino especial, educação infantil, primeiro, segundo e terceiro segmentos da educação de jovens e adultos, ensino médio e educação profissional. Inciso 2. Pedagogo orientador educacional, formação em curso superior em pedagogia, desde que habilitado ou pós-graduado em orientação educacional, nas seguintes áreas de atuação: anos iniciais e finais do ensino fundamental, ensino especial, educação infantil, primeiro, segundo e terceiro segmentos da educação de jovens e adultos, ensino médio e educação profissional. Parágrafo 1º. Desde que habilitado, o professor de educação básica pode, sem for de seu interesse, atuar em área distinta daquela de sua habilitação inicial, respeitados os critérios de conveniência e oportunidade da administração. Parágrafo 2º. O disposto no parágrafo 1º deve ser observado quando da regulamentação prevista no artigo 10, parágrafo 2º. Parágrafo 3º. O servidor da carreira magistério público tem lotação na coordenação regional de ensino e exercício nas unidades escolares a ela subordinadas, nas instituições conveniadas da rede pública de ensino, bem como nas unidades da estrutura administrativa e pedagógica da Secretaria de Estado de Educação. Parágrafo 4º. A mudança de lotação e de exercício dos servidores da carreira magistério público do Distrito Federal, mediante remanejamento, é realizada anualmente, conforme norma específica editada pela Secretaria de Estado de Educação. Seção 4. Do posicionamento na carreira. Artigo 5º. Para o posicionamento na carreira, considera-se tempo de efetivo exercício, apurado em dias, o exercido. Inciso 1. Na carreira magistério público do Distrito Federal. Inciso 2. Em qualquer dos poderes do Distrito Federal, na condição de requisitado ou cedido, desde que concomitantemente ocupante de cargo efetivo da carreira magistério público do Distrito Federal. Inciso 3. No Magistério Público da União, dos Estados e dos Municípios, quando averbado, o qual somente é computado após 4 anos de efetivo exercício na carreira magistério público do Distrito Federal. Parágrafo 1º. Quando ocorrer o atendimento do requisito previsto no inciso 3, o tempo de serviço é computado na razão de 1 dia de efetivo serviço prestado no órgão anterior para cada dia trabalhado na carreira magistério público do Distrito Federal. Parágrafo 2º. O tempo de serviço de que trata o inciso 3 que exceder a 4 anos é computado na carreira a cada 6 meses, observada a razão prevista no parágrafo 1º. Parágrafo 3º. Para efeito do disposto neste artigo, são considerados como efetivo exercício os afastamentos previstos no artigo 165 da Lei Complementar nº 840, de 2011. Artigo 6º. Os atuais integrantes da carreira magistério público ficam posicionados na tabela de escalonamento vertical de que trata o anexo 2 no mesmo padrão em que se encontram na data da publicação desta lei. Artigo 7º. Os atuais integrantes da carreira magistério público ficam posicionados nas tabelas de escalonamento horizontal de que trata o anexo 2, conforme segue. Inciso 1. Etapa 1. Professor de educação básica com formação em nível médio, concurso normal. Inciso 2. Etapa 2. Professor de educação básica com formação em nível superior, com licenciatura curta. Inciso 3. Etapa 3. Professor de educação básica com formação em nível superior, com licenciatura plena, e pedagogo orientador educacional. Inciso 4. Etapa 4. Professor de educação básica e pedagogo orientador educacional, com especialização. Inciso 5. Etapa 5. Professor de educação básica e pedagogo orientador educacional, com mestrado. Inciso 6. Etapa 6. Professor de educação básica e pedagogo orientador educacional, com doutorado. Artigo 8º. Aplica-se o disposto nos artigos 5º e 6º aos servidores remanescentes do quadro suplementar,
sendo-lhes vedadas as progressões vertical e horizontal. Seção 5. Da carga horária. Artigo 9º. A carga horária de trabalho do servidor da carreira Magistério Público do Distrito Federal é de: Inciso 1. 20 horas semanais em um turno. Inciso 2. 40 horas semanais em 2 turnos. Parágrafo 1º. A carga horária semanal de trabalho do servidor da carreira Magistério Público deve ser expressa no termo de posse do cargo efetivo, assinado pelo servidor e por representante da Secretaria de Estado de Educação, observada a conveniência da administração, bem como a dotação orçamentária. Parágrafo 2º. Fica admitida a redução da carga horária semanal de 40 para 20 horas, mediante solicitação do servidor, observada a regulamentação da Secretaria de Estado de Educação. Parágrafo 3º. Fica admitida a ampliação da carga horária semanal de 20 para 40 horas, mediante solicitação do servidor, desde que existam carências definitivas e disponibilidade orçamentária. Parágrafo 4º. Na ampliação da carga horária semanal de 20 para 40 horas, observada a necessidade da Secretaria de Estado de Educação e a disponibilidade orçamentária, deve ser dada prioridade ao servidor com maior tempo em regência de classe. Parágrafo 5º. O servidor da carreira Magistério Público, após o 20º ano em regência de classe, faz jus à redução da carga horária em regência de classe, no percentual de 20%, a pedido, a partir do 21º ano, sem prejuízo da remuneração. Parágrafo 6º. A carga horária reduzida de que trata o parágrafo 5º deve ser complementada em atividades de coordenação pedagógica e formação continuada. Parágrafo 7º. O professor deve solicitar a redução de carga horária de que trata o parágrafo 5º no prazo mínimo de 60 dias anteriores ao final de cada semestre, ficando assegurada a referida redução para o semestre seguinte, observadas as normas editadas pela Secretaria de Estado de Educação. Artigo 10. Ficam assegurados aos servidores da carreira Magistério Público em atividade pedagógica nas unidades escolares os seguintes percentuais mínimos de coordenação pedagógica. Inciso 1. 33% para regime de trabalho de 20 horas semanais. Inciso 2. 37,5% para regime de trabalho de 40 horas semanais. Parágrafo 1º. O servidor da carreira Magistério Público submetido ao regime de 40 horas semanais, em 2 turnos de 20 horas, tem, para cada turno, o disposto no inciso 1. Parágrafo 2º. A distribuição da carga horária, bem como a sua alteração, o turno de trabalho e a coordenação pedagógica, são objeto de normas editadas pela Secretaria de Estado de Educação, devendo o período de coordenação pedagógica ser dedicado a atividades de qualificação, formação continuada e planejamento pedagógico. Capítulo 3. Do desenvolvimento funcional. Seção 1. Da qualificação profissional. Artigo 11. A Secretaria de Estado de Educação deve implementar, para os servidores em estágio probatório, curso de integração à carreira Magistério Público e programas de acompanhamento e avaliação. Artigo 12. Aos servidores da carreira Magistério Público do Distrito Federal em exercício são proporcionados programas de formação continuada, sem prejuízo das atividades pedagógicas, com o objetivo de reelaborar os saberes iniciais da formação docente e de fomentar práticas educativas para a melhoria da qualidade do ensino, mediante norma própria. Parágrafo 1º. Os programas de formação continuada são oferecidos, com base em levantamento prévio das necessidades e prioridades da Secretaria de Estado de Educação, pela Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação do Distrito Federal EAPE, por entidade de classe ou instituição externa, preferencialmente pública, aprovada em processo de credenciamento, e devem ser realizados no horário de trabalho do servidor. Parágrafo 2º. O processo de credenciamento e definição de cursos, diretrizes e demandas de que trata o parágrafo 1º fica a cargo da EAPE. Parágrafo 3º. Fica garantido, anualmente, o afastamento remunerado de, no mínimo, 1% dos servidores ativos para a realização de cursos de mestrado ou de doutorado, a título de formação continuada, respeitados os critérios de conveniência e oportunidade da administração, garantida a remuneração do cargo, percebida no ato do afastamento, conforme norma editada pela Secretaria de Estado de Educação. Artigo 13.
Constitui incentivos profissionais a ser estabelecidos pela Secretaria de Estado de Educação às produções técnico-científicas e culturais dos servidores da carreira magistério público, desde que voltadas para a melhoria da qualidade do ensino e a valorização do magistério. Parágrafo 1º. Os servidores da carreira magistério público terão apoio para publicar os trabalhos de conteúdo técnico-pedagógico objeto de pesquisa ou produção acadêmica. Parágrafo 2º. O disposto neste artigo deve ser regulamentado em até 180 dias da publicação desta lei. Seção 2. Da progressão. Artigo 14. A progressão do servidor na carreira magistério público do Distrito Federal dá-se de forma vertical e horizontal. Parágrafo 1º. A progressão vertical ocorre de duas formas. Inciso 1. Por tempo de serviço, desde que cumpridos os requisitos estabelecidos no artigo 15, inciso 1. Inciso 2. Por formação continuada, mediante requerimento do servidor. Parágrafo 2º. A progressão horizontal deve ser requerida pelo servidor, mediante apresentação de diploma de graduação, certificado ou título de especialização, mestrado ou doutorado, e sua vigência dá-se a partir do primeiro dia do mês subsequente ao mês em que foi requerida, observados os requisitos do artigo 16. Parágrafo 3º. Para a progressão vertical por formação continuada, o servidor pode apresentar o título de especialização, mestrado ou doutorado já apresentado para a progressão horizontal, desde que cursado durante o interstício referente àquela progressão. Artigo 15. São requisitos essenciais para a concessão da progressão vertical. Inciso 1. Por tempo de serviço. A linha A encontrar-se em efetivo exercício. A linha B cumprir o interstício de 365 dias de efetivo exercício no mesmo padrão. Inciso 2. Por formação continuada. A linha A encontrar-se em efetivo exercício. A linha B cumprir, a cada 5 anos de efetivo exercício, o disposto no artigo 14, parágrafo 1º, inciso 2, acompanhado de certificado de cursos na área de atuação, totalizando carga horária de 180 horas-aula, conforme norma editada pela Secretaria de Estado de Educação. Parágrafo 1º. Para fins do disposto neste artigo, são considerados os interstícios em curso na data de publicação desta lei. Parágrafo 2º. Cumpridos os requisitos previstos neste artigo, mediante requerimento do servidor, pode haver progressão vertical por tempo de serviço e por formação continuada concomitantemente. Artigo 16. Para a progressão horizontal, prevista nas tabelas de que trata o anexo 2, os servidores da carreira magistério público devem atender, concomitantemente, aos seguintes requisitos. Inciso 1. Solicitar a progressão mediante requerimento. Inciso 2. Encontrar-se em efetivo exercício. Inciso 3. Apresentar diploma ou título correspondente à habilitação requerida, de instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação. Artigo 16. Fica garantido o direito à progressão vertical e horizontal aos servidores em estágio probatório, desde que cumpridos os requisitos estabelecidos nos artigos 15 e 16. Parágrafo único. Os efeitos deste artigo retroagem à data de publicação da lei que menciona. Capítulo 4. Da remuneração. Seção 1. Dos vencimentos. Artigo 17. Os vencimentos dos cargos de professor de educação básica e de pedagogo orientador educacional da carreira magistério público do Distrito Federal são compostos das seguintes parcelas. Inciso 1. Vencimento básico, na forma dos anexos 2, 3, 4, 5, 6 e 7, observados os regimes de trabalho, a habilitação do servidor e as datas de vigência neles especificadas. Inciso 2. Gratificação de regência de classe GAC, que é modificada e passa a chamar-se gratificação de atividade pedagógica HP, calculada no percentual de 30% do vencimento básico do padrão e da etapa em que o servidor esteja posicionado, observadas as condições de que trata o artigo 18. Inciso 3. Gratificação de atividade de alfabetização GAA, que passa a ser calculada no percentual de 15% do vencimento básico do padrão da etapa em que o servidor esteja posicionado. Inciso 4.
Gratificação de atividade de ensino especial GAE, que passa a ser calculada no percentual de 15% do vencimento básico do padrão 1 da etapa em que o servidor esteja posicionado. Inciso 5. Gratificação de atividade em zona rural GAR, passa a ser calculada no percentual de 15% do vencimento básico do padrão 1 da etapa em que o servidor esteja posicionado. Inciso 6. Gratificação de atividade de suporte educacional GASE, calculada no percentual de 30% do vencimento básico do padrão e da etapa em que o servidor esteja posicionado. Inciso 7. Gratificação de atividade de dedicação exclusiva em tempo integral no magistério TIDEM, que é modificada e passa a denominar-se gratificação de tempo integral GTI, é calculada sobre o vencimento básico do padrão e da etapa em que o servidor esteja posicionado e tem seu percentual alterado na forma que segue. A linha 30% a partir de 1º de março de 2013. A linha B 15% a partir de 1º de setembro de 2013. A linha C fica extinta a partir de 1º de março de 2014. Inciso 8. Gratificação de atividade de docência em estabelecimento de ensino diferenciado GADE, que passa a ser calculada no percentual de 15% do vencimento básico do padrão 1 da etapa em que o servidor esteja posicionado. Inciso 9. Gratificação de atividade de docência em estabelecimento de restrição de liberdade GADERO, que passa a denominar-se gratificação de atividade de docência em estabelecimento de restrição e privação de liberdade GADERO, calculada no percentual de 15% do vencimento básico do padrão 1 da etapa em que o servidor esteja posicionado. Parágrafo único. Os servidores da carreira magistério público deixam de perceber a parcela individual fixa de que trata a Lei nº 3.172, de 11 de julho de 2003, e a parcela complementar prevista no artigo 30 da Lei 4.075, de 28 de dezembro de 2007, a partir de 1º de março de 2013. Seção 2. Das condições de percepção das gratificações. Artigo 18. Fazem jus ao recebimento da HP dos professores de educação básica. Inciso 1. Que, no efetivo exercício, estejam desempenhando atividades de docência na educação básica ou na formação continuada na Secretaria de Estado de Educação e de Coordenação Pedagógica Local. Inciso 2. Ocupantes dos cargos de diretor, vice-diretor e supervisor em exercício nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal. Inciso 3. Em atividades pedagógicas nas unidades centrais intermediárias, entidades conveniadas ou parceiras formalmente constituídas, conforme norma específica editada pela Secretaria de Estado de Educação. Inciso 4. Atuantes em laboratório de informática e laboratório de ciências. Inciso 5. Atuantes em salas de leitura. Inciso 6. Atuantes como coordenadores de estágio. Inciso 7. Atuantes como apoio pedagógico. Inciso 8. Afastados nos termos do artigo 12, parágrafo 3º, na forma a ser disciplinada pela Secretaria de Estado de Educação. Inciso 9. 9. Afastados para o exercício de mandato classista. Artigo 19. Fazem jus ao recebimento da GA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas. Artigo 20. Fazem jus ao recebimento da GA os integrantes da carreira magistério público do Distrito Federal. Inciso 1. Que atendam exclusivamente a alunos portadores de necessidades educativas ou em situações de risco e vulnerabilidade, em exercício nas unidades especializadas da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas. Inciso 2. Em exercício de regência nas unidades escolares de ensino regular que atuem nas modalidades especializadas de atendimento em classes especiais, salas de recurso e de apoio à aprendizagem e nas equipes especializadas de apoio à aprendizagem. Inciso 3.
que atendam adolescentes e adultos com restrição e privação de liberdade nos núcleos de ensino das unidades de internação do sistema socioeducativo ou das unidades prisionais do sistema penitenciário do Distrito Federal, na Escola do Parque da Cidade Proem e na Escola dos Meninos e Meninas do Parque. Parágrafo único. O disposto nos incisos 2 e 3 não se aplica ao professor regente de classes regulares que atenda alunos com necessidades especiais de forma inclusiva. Artigo 21. Fazem jus ao recebimento da GAR os servidores da carreira magistério público que estejam em efetivo exercício em unidades escolares situadas na zona rural do Distrito Federal. Artigo 22. Fazem jus ao recebimento da GAS os ocupantes do cargo de pedagogo orientador educacional. Inciso 1. Que, no efetivo exercício, estejam desempenhando atividades nas unidades escolares da rede pública do Distrito Federal ou de formação continuada na Secretaria de Estado de Educação. Inciso 2. Ocupantes dos cargos de diretor, vice-diretor e supervisor em exercício nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal. Inciso 3. Em atividades pedagógicas nas unidades centrais intermediárias, entidades conveniadas ou parceiras formalmente constituídas, na forma das normas editadas pela Secretaria de Estado de Educação. Inciso 4. 4. Afastados nos termos do artigo 12, parágrafo 3º, na forma a ser disciplinada pela Secretaria de Estado de Educação. Inciso 5. Afastados para o exercício de mandato classista. Artigo 23. Fazem jus ao recebimento da HD dos integrantes da carreira magistério público que estejam em efetivo exercício nos estabelecimentos de ensino diferenciado. Parágrafo único. São considerados estabelecimentos de ensino diferenciado, para efeito desta lei, a Escola do Parque da Cidade Proem e a Escola dos Meninos e Meninas do Parque. Artigo 24. Fazem jus ao recebimento da HD os integrantes da carreira magistério público que estejam em efetivo exercício nos estabelecimentos de restrição e privação de liberdade. Parágrafo 1º. São considerados estabelecimentos de restrição e privação de liberdade, para efeito desta lei, os núcleos de ensino das unidades de internação do sistema socioeducativo e de internação estrita das unidades prisionais do sistema penitenciário do Distrito Federal. Parágrafo 2º. O número de vagas para exercício de professores de educação básica nas unidades do sistema penitenciário do Distrito Federal fica limitado a 60, sendo permitida a ampliação, caso seja devidamente comprovado o aumento da demanda. Artigo 25. A GTI é concedida aos servidores da carreira magistério público submetidos à carga horária mínima de 40 horas semanais, em um ou dois cargos dessa carreira, desde que estejam em efetivo exercício na Secretaria de Estado de Educação, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas. Parágrafo 1º. A incorporação da TIDEM, quando da publicação desta lei, será absorvida na mesma proporção estabelecida no artigo 17, inciso 7. Parágrafo 2º. A extinção da TIDEM e a criação da GTI não implica redução da remuneração. Artigo 26. As gratificações estabelecidas nos artigos de 18 a 25 podem ser percebidas cumulativamente, desde que observadas as condições para a concessão, e estão sujeitas à contribuição previdenciária. Artigo 27. Os professores de educação básica readaptados fazem jus a todas as gratificações percebidas na data do afastamento de que resulte a readaptação, desde que atendidas as condições necessárias ao seu recebimento, exceto h. Artigo 28. Os pedagogos orientadores educacionais readaptados fazem jus a todas as gratificações percebidas na data do afastamento de que resulte a readaptação, desde que atendidas as condições necessárias ao seu recebimento, exceto h. Artigo 29. Fazem jus ao recebimento das gratificações de que tratam os artigos de 18 a 25 os servidores da carreira magistério público que se afastem nos casos previstos em lei ou no artigo 165 da Lei Complementar nº 840, de 2011. Parágrafo único. Excetua-se do disposto neste artigo o artigo 165, inciso 5, da Lei Complementar nº 840, de 2011. Artigo 30. As gratificações definidas nos artigos de 18 a 24 são incorporadas na razão de 1,25 avós por ano de efetivo exercício,
até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se às aposentadorias e pensões concedidas anteriormente à vigência desta lei, observadas as condições destacadas. Artigo 31. As gratificações definidas nos artigos de 18 a 24 são incorporadas na razão de 1,25 avós por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, ao servidor da carreira magistério público que deixar de desempenhar as atividades previstas nos artigos de 18 a 24. Seção 3. Das férias e recessos. Artigo 32. O período de férias do servidor da carreira magistério público é de 30 dias anuais, nos termos da legislação específica. Parágrafo 1º. Os professores de educação básica em regência de classe, os readaptados, os coordenadores pedagógicos locais e os pedagogos orientadores educacionais em exercício nas unidades escolares, na EAPE e nas instituições conveniadas gozam férias e recessos escolares coletivamente, na forma estabelecida pelo calendário escolar elaborado pela Secretaria de Estado de Educação. Parágrafo 2º. Fica assegurado aos servidores da carreira magistério público em exercício nas instituições conveniadas o disposto no parágrafo 1º, caso haja coincidência do calendário escolar da instituição conveniada. Parágrafo 3º. Os demais servidores da carreira magistério público gozam férias de acordo com a conveniência da Secretaria de Estado de Educação. Artigo 33. Os servidores da carreira magistério público em exercício nas unidades administrativas e pedagógicas dos níveis intermediário e central da Secretaria de Estado de Educação têm recesso de 5 dias corridos, a serem gozados entre o primeiro e segundo semestre letivo. Artigo 34. Os servidores da carreira magistério público em exercício nas unidades escolares e na EAPE têm recessos de 15 dias corridos, a serem gozados entre o primeiro e o segundo semestre letivo, e de 7 dias corridos, a serem gozados entre o segundo semestre letivo e o primeiro semestre letivo do ano subsequente. Parágrafo 1º. Fica assegurado aos servidores da carreira magistério público em atividade de regência de classe nas instituições conveniadas o disposto neste artigo. Parágrafo 2º. Para atender ao interesse público e assegurar o cumprimento de 200 dias letivos, o número de dias de recesso escolar pode ser alterado por ato fundamentado do Secretário de Estado de Educação. Artigo 35. Na hipótese de o servidor encontrar-se em licença médica ou licença maternidade na data de início das férias coletivas, estas serão usufruídas imediatamente após o término da licença. Seção 4. Da seção. Artigo 36. A seção de servidores da carreira magistério público para a administração direta ou indireta de qualquer dos poderes do Distrito Federal, da União, de Estados ou municípios dá-se exclusivamente para: Inciso 1. Função de magistério. Inciso 2. Os casos previstos na Lei Complementar nº 840, de 2011. Parágrafo único. O quantitativo de servidores cedidos fica limitado a 1% do total de vagas previstas no anexo 1. Capítulo 5. Das disposições finais. Artigo 37. Fica transformada em vantagem pessoal nominalmente identificada VPNI a parcela relativa à complementação salarial temporária prevista no artigo 25 da Lei 4.075, de 2007, recebida pelo servidor da carreira magistério público em 28 de fevereiro de 2013. Artigo 38. Fica absorvida a parcela complementar prevista no artigo 30 da Lei 4.075, de 2007, recebida pelo servidor da carreira magistério público em 28 de fevereiro de 2013. Artigo 39. Nenhuma redução de remuneração ou de proventos pode resultar da aplicação do conjunto de normas estabelecidas nesta lei, sendo assegurada, na forma de vantagem pessoal nominalmente identificada VPNI, a parcela correspondente à diferença eventualmente obtida, a qual será atualizada exclusivamente pelos índices gerais de reajuste dos servidores públicos distritais. Parágrafo único. Ficam garantidas as VPNIs e a parcela de aperfeiçoamento existentes na data de publicação desta lei. Artigo 40. Aplica-se o disposto nesta lei, no que couber, aos servidores aposentados e aos pensionistas. Artigo 41.
Mesa paritária constituída por representantes da Secretaria de Estado de Educação e do Sindicato dos Professores no Distrito Federal. Simpro-DF deve propor regulamentação desta lei, no que couber, no prazo máximo de 30 dias, contados da publicação. Artigo 42. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 1º de março de 2013 e das datas que especifica. Artigo 43. Revogam-se as disposições em contrário, em especial. Inciso 1. A Lei nº 3.621, de 14 de julho de 2005. Inciso 2. A Lei nº 3.743, de 18 de janeiro de 2006. Inciso 3. A Lei nº 4.075, de 28 de dezembro de 2007.